Irmãos, bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração, em cada vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus nessa manhã. E eu quero aqui de antemão já me desculpar com os irmãos da nossa igreja aí, e aqueles que estão também no grupo da nossa devocional, porque nós tivemos um problema técnico aqui, eu não consegui fazer a transmissão ao vivo, mas está aí então o vídeo postado para que os irmãos acompanhem a nossa devocional nessa semana onde nós estamos falando sobre a verdadeira devoção. Queridos, então antes de mais nada eu gostaria que você que pode, feche seus olhos, vamos agradecer a Deus por mais essa manhã. Senhor, nós te damos graças porque mais uma vez o Senhor nos deu o privilégio de podermos acordar bem, com saúde e vida, para viver o nosso dia. Senhor, obrigado porque a sua misericórdia se renovou mais uma vez, a sua graça nos alcançou mais uma manhã. Obrigado, Senhor, porque em meio a tantos problemas, nós ainda temos o privilégio de poder buscar a tua face, meditando na tua palavra, orando ao Senhor e se regozijando na beleza da tua santidade. Obrigado. Que o Senhor fale conosco nessa manhã. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, nessa manhã nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, onde o apóstolo Paulo vai escrever o seguinte: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Queridos, textos como o Salmo 119:10 e Efésios 3:17 que lemos e meditamos nos dias anteriores, nos orientam de forma simples e prática. Agora, poder falar sobre o texto de Colossenses nos coloca dentro de um cenário que, mesmo que tenha acontecido tanto tempo atrás, também é muito atual. Irmãos, nós sabemos que o contexto dos irmãos em Colossos, né, ele era muito parecido com o nosso. Eles eram pessoas gentias que haviam recebido Cristo sobre a vida deles como um único e suficiente Salvador. E essas pessoas, elas ainda tinham alguns certos costumes na sua vida, costumes da vida passada. Eles adoravam a outros deuses, eles tinham práticas de aceitação de outras religiões na sua vida, na sua cultura. E nós também somos assim. Nós que outrora estávamos no mundo e hoje o Senhor nos trouxe para a sua maravilhosa luz, como o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 1 aqui, nós também ainda temos alguns resquícios de coisas do mundo. Talvez um paganismo, talvez ali uma adoração a alguma outra coisa, ou talvez um vício. Nós vivemos dentro desse conceito onde nós éramos uma pessoa que vivíamos sobre o jugo do pecado e que hoje Cristo nos leva e tem nos levado para sermos semelhantes a Ele. E isso é um processo, é uma caminhada, é uma jornada que se chama santificação. E a santificação, ela é constante e necessária sobre nossas vidas. Mas nós estamos falando sobre devoção, a verdadeira devoção. Aqueles irmãos em Colossenses, eles eram devotos a outros deuses, a outras culturas pagãs, a outras culturas religiosas, culturas que às vezes pareciam certas, como o judaísmo. Parecia certo, mas o judaísmo ele nega que Cristo é o Messias. Então, no nosso contexto, nós às vezes vemos ali, analisamos aí
algumas outras religiões, algumas outras linhas de pensamentos que se parecem muito com aquilo que a Bíblia está dizendo, mas foge totalmente longe dos princípios bíblicos. E isso é um perigo para nós. E esses irmãos colossenses então sofriam esses problemas, essas circunstâncias na vida deles, assim como nós. Toda essa cultura mundana, tudo aquilo que o mundo tem oferecido hoje em dia, que são coisas tão graves muitas vezes, que estão se tornando cada vez mais comum no nosso dia a dia. E eu digo comum e não normal, porque não é normal, mas está se tornando comum, está sendo imposta para nós que nós devemos aceitar tal coisa, nós precisamos aceitar outras coisas, pensamentos, atitudes que fogem totalmente daquilo que a Bíblia nos apresenta como padrão. Então, esses irmãos, eles estavam passando por essa dificuldade, assim como nós passamos também. E queridos, dentro desses dois versículos que nós lemos agora, versículo 16 e 17 de Colossenses 2, nós vamos ver aí 3 passos para uma verdadeira devoção. Então, queridos, eu gostaria de que você deixasse a sua Bíblia aberta e prestasse bem atenção para que a gente possa caminhar juntos e dando esses passos para uma verdadeira adoração. Então, o primeiro passo que o apóstolo Paulo vai nos mostrar nesses versículos é andar em Jesus. No versículo 6 ele vai dizer: ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então, a pessoa que é devota ao Senhor, ela precisa ter como uma característica de que nós recebemos a Jesus. E receber a Jesus, como alguns dos nossos irmãos aí já estudou conosco na igreja, o receber a Jesus não é essa ideia que muitas vezes parece certa, mas é uma ideia muito errada, muito equivocada da nossa parte, é aceitar a Jesus. Nós, como seres humanos, pecadores, que temos em nossa natureza humana o pecado, nós vamos sempre preferir o pecado do que preferir a Cristo. Então, nós precisamos entender que não somos nós que aceitamos a Cristo, mas Cristo nos tornou filho. Foi Cristo que foi até nós e nos salvou e nos chamou e nos transportou para este reino de luz, este reino de amor. Tá? Mas quando nós recebemos a Cristo, não é uma ação, uma atitude nossa. Nós somos guiados a receber a Jesus. Então o apóstolo Paulo está falando: olha, como vocês receberam a Cristo Jesus, que é o Senhor. Então o apóstolo Paulo está falando para esses irmãos que viviam nesse contexto, assim como nós vivemos hoje em dia, que Cristo, ele é o Senhor. E quando o apóstolo Paulo fala que Cristo é o Senhor, é que Cristo precisa governar, dominar a nossa vida, liderar a nossa existência, porque ele é o Senhor, ele é o Rei. Então nós precisamos realmente entender que nós recebemos no nosso coração, não por nós mesmos, mas guiados pelo Espírito, Cristo, que é o Senhor. E ele está falando: então, já que vocês receberam Cristo, andem nele. E andar em Jesus é mudança de vida constante. O apóstolo Paulo está apresentando para esses irmãos no primeiro capítulo, a partir do versículo... A partir do versículo 13, ele está apresentando para esses irmãos quem era Jesus. E nós vimos, se você for parar para dar uma olhada aí nos vídeos anteriores, e eu abro um parênteses aqui nesse momento, que você possa se inscrever no nosso canal, curta, compartilhe essas devocionais com seus amigos, com seus familiares, dos grupos da família, e vamos então anunciar o nome de Jesus. Então, se você for ver nos outros vídeos passados, quando nós vamos falar sobre isso, o apóstolo Paulo ele vai apresentar Cristo para
esses irmãos colossenses de uma maneira muito clara, deixando transparecer quem Cristo realmente é. E ele vai começar a dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo é a esperança da glória. Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Então, o apóstolo Paulo está com esse objetivo, mostrando para os irmãos colossenses quem Cristo é. E mostrando para nós também quem é Cristo. Então, essa mudança constante, andar em Jesus, é viver em constante mudança de vida. Se nós queremos ser semelhantes a Cristo, se nós precisamos ser devotos ao Senhor, nós precisamos andar em Jesus. E o mundo sempre vai nos apresentar coisas que aos nossos olhos carnais são melhores que as coisas de Cristo. Eu tenho o costume de dizer que eu era pequeno e aprendi que o pecado é muito bom. O pecado é gostoso. E quem disser que não é, está muito enganado. Porque se o pecado não fosse bom, a gente não pecaria. A gente não cometeria pecado. Mas por isso que o mundo apresenta para nós situações e coisas boas aos nossos olhos carnais. Mas quando nós deixamos que o Espírito de Deus nos guie, nós vamos olhar e ver que andar com Jesus é a melhor coisa a se fazer, é a melhor opção das nossas vidas. Andar com Jesus é ser mudado, é ter mudança de vida constante. Andar em Jesus é se parecer com Ele a cada dia. Irmãos, nesse momento, pare para pensar um pouco nas suas atitudes. Nós devemos parar para pensar nas nossas atitudes. Será que as nossas atitudes condizem com as atitudes de Cristo? Será que o que nós falamos condiz com aquilo que Cristo disse? Será que se nós estivéssemos face a face com Cristo, andando com Cristo ao nosso lado fisicamente, como os seus discípulos faziam, será que Jesus se agradaria das coisas que nós falaríamos, daquilo que nós faríamos? Será a maneira que nós agimos dentro da nossa casa, com a nossa família, será que Cristo ficaria alegre, contente com isso? Ou nós precisaríamos ser transformados dia a dia para sermos semelhantes a Ele? Queridos, então, andar com Cristo é a melhor coisa para as nossas vidas. Andar com Jesus é um dos passos para uma vida de devoção. O segundo passo para uma vida de uma verdadeira devoção são 3 princípios que o apóstolo Paulo apresenta aqui logo após. No versículo 7 ele vai dizer assim, nele enraizados e edificados e confirmados na fé. Quando nós lemos aqui esses princípios que o apóstolo Paulo deixa para nós aí, nós precisamos ver algumas coisas importantes do porquê que ele está falando isso. O apóstolo Paulo ele usa essa expressão para nos ensinar quão necessário é depositar nossa devoção a Jesus. Depositar a nossa devoção a Jesus é entender que tudo que nós fazemos é nele, é para ele, é por ele. E é ele quem opera todas essas coisas. Irmãos, o apóstolo Paulo ele usa essas expressões como enraizar, edificar, confirmar. Ele usa essas expressões para nos ensinar de uma forma prática, de uma forma simples, como uma base. Que nós devemos ter essas bases. E essa base é uma base fundamental da vida de um cristão. E essa base precisa ser Jesus, tanto que ele vai dizer, nele enraizados, e nele edificados, e nele confirmados. É em Jesus.
Sabe, essas expressões que o apóstolo Paulo, esses princípios que o apóstolo Paulo vai colocar aqui nesse segundo passo para uma verdadeira devoção, são coisas que nós precisamos levar não somente no momento, numa circunstância, mas é sempre, é diário. Em todos os momentos onde nós olhamos para as nossas vidas e nós precisamos realmente estar enraizados em Jesus. Nós, como árvores, nós dizemos isso nas meditações passadas essa semana, onde nós precisamos olhar para Cristo e ver que se nós damos frutos, nós somos árvores de Jesus, nós precisamos estar enraizados nele. Porque uma árvore, para dar bons frutos, ela precisa estar numa terra boa, numa terra cheia de nutrientes, e num lugar onde fique próximo à água, ou que seja regado constantemente, para que ela fique com suas folhas verdes e dê frutos dentro e fora de tempo. Queridos, então por isso que o apóstolo Paulo está falando que nós precisamos estar nele enraizados, nele edificados e nele confirmados. Não importa o que os outros pensem, não importa a ideia que as pessoas tenham sobre você, porque isso fica em segundo plano. Primeiro importa nós estarmos enraizados em Jesus, porque se nós estivermos enraizados em Jesus, as pessoas vão olhar para nós e vão ver frutos. Vão ver que a nossa vida está edificada, está firme, está com uma base firme e bem fundamentada em Jesus. E o que acontece dentro de nós começa a sair para fora. E é assim que nós precisamos estar diariamente com o Senhor. E Paulo também nos mostra de uma forma prática que a nossa devoção deve ser firme, bem enraizada, que sustente o peso da vida cristã. Mas o principal de tudo isso é estar enraizados e edificados e confirmados no Senhor. Sem Jesus, nós não conseguimos prosseguir, nós não conseguimos resultados. Não que resultados sejam necessários, mas resultados virão. São consequências de uma vida devota a Deus, tá? E mais adiante, em terceiro e último lugar, é o terceiro passo que nós vamos ver aí, o terceiro passo para uma verdadeira devoção é ser instruídos ou ensinados. O apóstolo Paulo vai terminar o versículo 7 dizendo que tal como fostes instruídos. Então, para ser enraizados, para ser edificados e confirmados na fé, que é o que ele fala, tudo isso só acontece porque um dia nós fomos instruídos. E em toda a narrativa bíblica nós vamos ver que a instrução pela palavra de Deus é mencionada como alvo. Nós vamos ver isso em Gênesis, na criação do mundo, quando Deus vira para Adão e Eva e fala: olha, de toda a árvore do jardim vocês podem comer, só de uma que vocês não podem comer, que é do conhecimento do bem e do mal. Não comam dessa árvore, porque se vocês comerem, certamente morrerão. Então Deus está instruindo os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Depois Deus vem instruindo os homens. Nós vemos isso a Noé. Deus falou para Noé: Noé, eu vou destruir a terra. A terra se afastou da minha presença, está com imoralidade, a terra está com muita maldade, cometendo crimes, e eu vou acabar com a terra. Então faça uma arca e entre nela, junto com a sua família, e de cada animal leve um par, macho e fêmea. Eu quero repetir, macho e fêmea, para colocar na arca. Então Deus instrui. Deus instrui logo à frente o nosso patriarca Abraão. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar.
Em ti serão benditas as famílias da terra. Se você é uma bênção, eu vou abençoar os que te abençoarem, amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Então, nós vemos em toda a narrativa bíblica instruções de Deus para Moisés. Moisés, você vai voltar lá, você vai falar com o faraó e vai pedir para que ele liberte o meu povo. E Deus instrui Moisés em toda a jornada de libertação do Egito e em toda a trajetória no deserto. Deus instrui o povo através dos seus líderes. Nós vemos isso em Josué, nós vamos ver isso nos juízes, nós vamos ver através dos profetas, dos reis. Queridos, Deus sempre instrui o seu povo. E nós vamos culminar isso tudo olhando para Jesus, porque quando Jesus vem para essa terra, Jesus também nos instrui. E é importante nós vermos que em todo momento da história Deus instrui seu povo de alguma maneira. E a instrução de Deus é sempre verdadeira. Olha só, em João 8:32 vai dizer assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma instrução. Nós precisamos conhecer a verdade, porque ela vai causar um resultado, ela vai nos libertar do engano, nos libertar da mentira. Nós vamos ver também em João 17:17, onde Cristo faz uma oração pelos seus discípulos, a oração sacerdotal pelos seus discípulos. E Jesus, ele vai orar ao Pai e vai dizer assim, ó, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Jesus está falando assim, Pai, que eles possam andar na verdade, que eles possam andar na tua palavra. O que era a palavra? O que é a palavra de Deus? São os ensinamentos do Senhor. É a instrução de Deus para as nossas vidas. Queridos, nós como pessoas cristãs, devotos a Jesus, nós precisamos caminhar, dar esses passos para uma verdadeira devoção. E a instrução e sermos instruídos por Deus pela sua palavra é um desses passos. E que passo importante é esse? Que passo mais do que importante é esse? E nós vamos ver, querido, que não para por aí. Porque a instrução, ela gera frutos. Olha que incrível. O apóstolo Paulo, ele vai terminar e pontualizar esse último versículo aqui, o versículo 17, dizendo, crescendo em ações de graças. Se nós estamos instruídos, nós crescemos em ações de graça. Esse é o fruto que se gera quando nós somos instruídos pela palavra. É um crescimento, e não qualquer crescimento, é um amadurecimento, e não qualquer amadurecimento, mas um crescimento em ações de graça. Queridos, nós precisamos ser gratos a Deus. Nós precisamos agir com ações de graças ao Senhor. Porque muitas vezes nós falamos assim, vamos nos reunir para fazer uma ação de graça. A gente pensa que é somente uma oração, uma leitura bíblica, uma reunião e tchau. Fique com Deus, tchau, tchau. Não, nós precisamos praticar ações de graça. E como praticar ações de graças? Nós temos aqui 3 passos para seguir e crescer em ações de graça. E eu quero lembrar com vocês aqui desses 3 passos para uma verdadeira devoção. Então nós vimos que o primeiro passo é andar em Jesus. O segundo passo para uma verdadeira devoção são os 3 princípios que Paulo apresenta. É estar edificados, enraizados e confirmados na fé nele, em Jesus. E o terceiro e último passo é ser instruídos ou ensinados por Jesus, para assim gerarmos frutos, e frutos de crescimento. Querido, nessa manhã eu quero finalizar aqui, pedindo para que você ore ao Senhor e peça a Ele que você consiga dar esses passos para uma verdadeira devoção ao Senhor. Nós precisamos mostrar a nossa devoção ao Senhor. Nós precisamos depositar a nossa devoção ao Senhor todos os dias.
Se você que pode, feche seus olhos comigo. Vamos orar ao Senhor agradecendo mais uma vez. Senhor, nós somos gratos a Ti por esse momento em que nós ouvimos a Tua palavra. Esse momento onde nós conseguimos entender que o Senhor trouxe para nós como instrução 3 passos para viver uma verdadeira devoção com o Senhor. E nós pedimos para que o Senhor nos fortaleça, nos encoraje a dar esses passos, a andar e permanecer em constante movimentação, andando constantemente no Senhor. Pai, fique conosco nesse dia, nos abençoe, nos perdoe dos nossos pecados e que nós possamos nessa sexta-feira estar seguindo o Senhor, diante do Senhor, e que nós possamos estar ligados em Ti para crescer em ações de graças. Fique conosco e nos abençoe nesse dia. É o que nós pedimos no nome de Jesus e já te agradecemos, Pai. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe e que nessa manhã o Senhor Jesus possa estar junto conosco, nos abençoando. Que Deus te abençoe e eu espero você amanhã para mais uma devocional diária. Deus abençoe, queridos. Até mais. Graça e paz.